Nesse vídeo, eu quero fazer um roupeiro no meio do corredor da casa. Deixa eu explicar o projeto. Eu tenho 1,30 m de espaço para trabalhar. Então eu vou deixar 90 para circulação e 40 para fazer o roupeiro. Como eu não quero um armário grande sem graça, eu dividi em 4 caixas, entupidos de prateleira. E entre essas caixas, um módulo cinza, completamente aberto. A ideia é passar despercebido, sem ter puxador. Então eu vou usar um sistema de toque push, que você tem que empurrar a porta para abrir. De longe, nem parece um armário. O tamponamento do armário vai ser um pouquinho diferente. Ele vai cobrir o móvel e a parede que está atrás. Posteriormente, vai entrar uma porta de correr que vai alinhar com esse tamponamento. Uma aluna me deu a ideia de sacar esse nicho 2 cm. Eu aceitei. E os boletos serão iluminados com uma luz decorativa que vai ligar junto com a do corredor. Eu não quero um interruptor à parte. Bora começar? Vou começar a fazer o roupeiro. A ideia é fazer nesse setor aqui. E eu vou fazer um roupeiro meio diferente. As portas vão até a metade, vai ter um nicho. Essa lateral eu não quero que morra aqui. Eu quero que ela passe direto e encontre na porta de correr que vai ter aqui. Então aqui vai exigir uns cortes estranhos. Fica vendo. Eu sempre começo fazendo as caixas. Então, independente do tipo de módulo, uma porta, 2, prateleira, sempre é uma caixa. E nesse caso, a caixa é meio grande. Então anota aí a primeira dica, faça no chão. Na bancada vai ficar ruim para manipular. E a segunda dica, note que eu estou colocando a frente dela para baixo. Se tiver algum erro no corte, uma peça for menor do que a outra, o erro fica para trás e não para frente. E quando você olhar o móvel vai estar tudo alinhadinho. É só contar com a gravidade e dar uns tapinhas para poder garantir que ela vai estar toda alinhadinha. Aí é só meter parafuso e preparar para colocar o fundo. Na parte superior eu estou usando 3 parafusos para não deixar mais do que um palmo, lembrando que o móvel tem 40 de profundidade. E atrás, a chapa de trás é que vai dar sustentação, então não economize, pode atolar parafuso porque vai precisar. É ela que vai fazer com que o móvel fique completamente estável. E assim termina uma caixa. Vamos para a segunda. Pronto. 3, 4. Ah, a mágica da edição. Já que eu estou dando dicas, eu vou dar outras. Eu tiro a etiqueta do móvel e não posso me esquecer de anotar. Ou seja, qual é a caixa de cima e qual é o lado de cima dela. Então aproveito que o móvel está de lado para colocar os acessórios. Primeiro são esses suportezinhos que vão aguentar as prateleiras quando instalar. São umas cantoneirazinhas em L bem bonitinhas. E depois o suporte em L que vai fixar ele na parede. 3 parafusos no móvel e um parafuso grande na alvenaria. Das 4 caixas agora só falta o nicho central. Então é mais do mesmo, a diferença é que o fundo não é com a madeira de 6. Eu não tenho madeira de 6 dessa cor. Então eu usei uma madeira de 15 mesmo. E tem uma diferença aí, bem na quininha em cima, que é onde vai ficar a fita de LED. É só montar, não tem muito segredo. Vamos para a parte mais trabalhosa, as portas. Eu estou usando um gabarito manual para dobradiça de 35 mm e gera muito pó. Se você tem alergia, não é um serviço bom para você fazer. Deixa eu mostrar com detalhe. Você tem uma distância para a borda da porta, que é mais ou menos de 4 mm. E você tem uma profundidade, você não pode furar a porta. Então eu uso uma fresa com um limitador, fornecido com gabarito. É um trabalhinho meio lento e bem sujo. Mas no final entra como uma luva. Pronto, fiz tudo isso de furo e gerei tudo isso de pó. Agora deixa eu mostrar como é que botam as dobradiças. Tem muito mistério não, mas se você errar, a porta não fecha. Primeiro eu encaixo na dobradiça e venho com uma régua qualquer. Qualquer régua da NASA funciona. E aí eu uso uma broca centrante para o furo ficar bem no meio, para depois fixar. A dica é você colocar as da extremidade logo, para depois vir com a do meio. Não vá fazendo por ordem não, que é capaz de faltar milímetro lá na última. A mágica da edição acontece de novo e num piscar de olhos
todas as dobradiças já estão instaladas. Agora é instalar a porta nesse nicho que eu tinha criado. Basicamente eu encosto a porta, deixo uma distância igual em cima e embaixo e marco com lápis o buraco oblongo. Eu tenho que lembrar qual porta é de qual móvel, então eu tenho que botar número. E sigo a lógica de 1 a 8 igual um teclado de telefone. Depois eu marco 37 mm da borda. A cruz imaginária aí dos dois é que dá o buraco do parafuso. Só isso. É um processo bem repetitivo. Fixe as portas, vai ficar uma parte da dobradiça na porta e outra no nicho. Esse modelo que eu comprei, ele tem um botão para soltar. Normalmente é um outro parafuso que tira ele. Agora bora começar a elétrica. Nada com uma baforada de gesso no olho às 8 da manhã. Meu objetivo é fazer um furo aí para passar a fiação. Eu vou fazer uma ligação entre a luminária do corredor e o nicho. E eu tenho que passar isso de uma forma escondida. Só que eu consegui acertar bem aí a chumbada do gesso. E não estava muito fácil não, e só fiz jogar pó para cima. Até conseguir abrir esse buraco. Luz desligada, vamos passar o fio. Basicamente eu tenho que tirar a luminária e dar um jeito de lançar o fio por cima do gesso lá para aquele canto. A única ideia que eu tive foi de achar um restinho de MDF aí, uma régua comprida para lançar para lá. É para isso que eu guardo sobra, viu? Eu vi um antigo provérbio japonês que dizia que tempo e durex consertam tudo. Eu só tenho durex. Então eu faço um gancho aí e colo na ponta da sobra para poder colar o fio. Depois é só ir puxando devagarzinho para poder fazer a conexão depois que o móvel estiver no lugar. E para evitar qualquer acidente do tipo o fio escapar enquanto eu estiver instalando, eu coloco todo o fio que está disponível aí na obra. Depois eu corto. Agora é só dar uma limpada e me preparar para colocar os móveis. Eu tenho que prever os espaços que vão ser embaixo. Eu quero colar esse móvel lá no teto. Bom, eu achava que já estava ficando quase pronto. Lê do engano. Então eu começo a procurar tudo que é toquinho para poder fazer o apoio e começar a colocar as caixas. Veja, a gente tem a gravidade aí no meio. Então eu vou colocar a caixa aí embaixo e ela tem que ir se apoiando uma na outra até tocar o teto, deixando só o espaço do tamponamento. Tá meio difícil, deixa eu ajudar. Imagina a seguinte situação. E eu vou desenhar esse móvel de lado. A gente tem a caixa de baixo com as prateleiras, a gente tem a caixa central e a caixa de cima. É para não ficar só um monte de caixas, em volta dele a gente tem um tamponamento, tanto em cima como embaixo. E eu ainda tenho esse espacinho, que é para colocar o rodapé. Tem 10 centímetros de altura. O grande problema foi que eu coloquei 4 peças para fazer 10 centímetros e esqueci de contabilizar o tamponamento de baixo. Ou seja, o resultado, o móvel ficou mais baixo e lá em cima ficou com a folga. E esse é só o primeiro problema. Apareceu outro logo depois. Eu começo trazendo as caixas e montando no local dela, me preocupando em colocar cada caixa na sua posição, lembrando os números das portas, e os armários não são exatamente iguais. Um é mais alto do que o outro, acho que 3 ou 4 centímetros. Tudo que eu tenho que me preocupar agora é em deixar o espaço do tamponamento colado na parede e o espaço do tamponamento em cima. O módulo central ficou um peso triste. Eu passo logo o fio, passo muito fio para evitar que no meio da montagem ele escorregue e fique perdido atrás do móvel. E venho com as caixas superiores. Perceba que pela hipotenusa aí era para ele raspar no teto. E não raspou e eu não notei isso na hora. Aí o primeiro momento tenso. Eu pego um toquinho de 2,5 e percebo que está bem folgado. E o pior, está folgado mais de um lado do que do outro. Tem alguma coisa faltando e tem alguma coisa troncha. Aí eu resolvo testar. Coloco o laser para ver se está tudo no nível. Para minha raiva ou azar, tá tudo certinho. Tá bem no nível mesmo. Então esse problema eu vou ter que resolver depois. Vejo vocês na parte 2.